Não, óbvio que aquilo tudo é errado, mas acho que o time teve uma reação, não que precise tomar aquele tipo de pressão para reagir, mas acho que mexeu com os brilhos dos jogadores, a situação em que eles se viram, até, de certa forma, deixados numa situação insegura pelo próprio clube, que não tomou as medidas necessárias de segurança naquele embarque. E o time fez 3 jogos que eu achei bem interessantes. Contra o Ceará, muito bem. Contra a Ponte, no meio de semana, muitas viagens, inclusive. Foi para a Colômbia, voltou, foi para o Ceará, voltou para o Rio, foi para Campinas. Foi, acho que, uma atuação satisfatória, especialmente no primeiro tempo. Conseguiu uma vitória fora de casa. E hoje também passou algum susto no primeiro tempo, com o Internacional chegando 2 vezes com cabeçadas do Leandro Damião, mas especialmente na segunda etapa, praticamente o Inter não criou nada até o momento que estava perdendo por 2-0, e aí conseguiu se lançar o ataque e fez com que o Diego Alves trabalhasse de novo, né? E muito importante nesse contexto todo é que, é lógico que o fato de ser um ano eleitoral pesa, mas finalmente os cartões do Flamengo reduziram os preços dos ingressos para que ele chegue ao alcance do poder aquisitivo do seu torcedor. Ingresso médio hoje R$ 25,60. Alguém vai ter o Zé Planilha, sabe o que é o Zé Planilha, né? É aquele maluco que só olha para os números e que ignora todo o contexto. Ah, mas o Corinthians tem uma renda muito maior, com ingresso médio de R$ 59,00 e uns quebrados. O Flamengo não tem que tentar ser o Palmeiras, o Corinthians, a arrecadação. O Flamengo tem que ser campeão de público. Joga no estádio, quando vai ao Maracanã, maior, tem a maior torcida do Brasil. Não há como comparar o poder aquisitivo do povo do Rio de Janeiro com o povo de São Paulo. Aqui o poder aquisitivo é maior. O Rio vive numa crise tremenda. O Rio de Janeiro tem funcionários públicos aos montes que não recebem salário, quando recebem com muito atraso. Então as pessoas não existe, tirando as finais, os jogos de grande apelo, quando aí aqueles caras que só escolhem os grandes jogos também querem ir às partidas, você não tem condições de praticar preços tão altos no Rio de Janeiro como o Palmeiras consegue aqui. Sorte do Palmeiras. Sorte e azar. Por um lado ganha dinheiro, por outro tem um público muito mais frio do que hoje foi o público do Maracanã. O Flamengo reencontra a sua gente, reencontra o seu povo. E essas pessoas que estão à frente do clube têm que rasgar a planilha de vez em quando e procurar pensar no que é o clube. A essência do clube é a sua torcida. Detalhe, no balanço do Flamengo, de novo esse ano, ficou bem claro. A receita de bilheteria equivale a cerca de 10%. O Flamengo não depende de bilheteria para poder ter um bom time. Não é essa a receita principal. E mais, né, com um ingresso caro, às vezes a renda é menor do que foi hoje. E mais, o Flamengo não tem que pagar um estádio de 1 a 2 bilhões de reais, como tem que pagar o Corinthians, que fica desesperado pela gente, para poder conseguir pagar e não consegue pagar. Então, cada um tem a sua realidade. E mesmo depois de muitos apelos, só agora parece que eles entenderam isso. Óbvio que é uma decisão contaminada pelo clima de eleições, que já toma conta do clube, eleição no final do ano, mas foi legal ver que a torcida compareceu. É o segundo jogo no Rio, e os dois com um público muito bom. 52 mil pessoas estiveram presentes no jogo contra o América Mineiro, que foi a despedida do Júlio César, e hoje mais de 60 mil presentes, mais de 55 mil ingressos vendidos. E se não fosse o MP, a Polícia Militar, lá, que fecham vários lugares do Maracanã, que comporta, na verdade, 78 mil, certamente seriam mais de 70 mil pessoas hoje no estádio. Então foi bem legal ver o reencontro, mais uma vez, do torcedor com o time, não um treino, e sim um jogo de futebol num domingo à tarde, como deve ser. Ô Mauro, só tô pegando aqui, ó, só para passar para quem tá em casa. Então, presente 60.182, a renda 1.415.000, né? Essa foi a renda do time do jogo de hoje. Agora, o Flamengo reconquistou a torcida? Porque no jogo contra o Ceará, em Fortaleza, já rolou ali uma química, né? Aquela cena do Diego e tal, mas era um público fora do Rio de Janeiro. O Carioca, o Rubro-Negro já conquistou? O Flamengo já conquistou? A impressão que eu tive de que hoje foi assim, né? Inclusive no final do jogo, a torcida está muito empolgada e festejando muito, né? O Flamengo não ficava na ponta da tabela, tudo bem que é só o começo do campeonato, mas desde 2011, com o professor do Chile. Quantos começos do campeonato teve nesse tempo? Exato. O Flamengo não brigou ali. E nunca conseguiu. Onde já se esperava que brigasse ano passado. Exato, no primeiro. Não aconteceu. Chegou a brigar por título, mas não assumiu a liderança. No ano que o Palmeiras foi campeão em 2016, eu lembro que ficou na liderança durante alguns minutos, quando estava vencendo o Inter e o Palmeiras estava perdendo o jogo dele, ou empatando. Aí depois perdeu para o Inter em Porto Alegre, o Palmeiras venceu e acabou abrindo mais vantagem, mas adiante foi campeão. Figueirense na mesma tarde, domingo à tarde, né? Então o Flamengo não ficou uma rodada em primeiro, desde 2011. Então é evidente que isso vai dando aos poucos. E outra coisa que está acontecendo, que já era esperado, os jogadores, eles querem esse técnico. Eles vão correr por ele. O problema de um técnico como Barbieri é no momento em que precisa tomar decisões que vão contra os interesses do grupo. Ele já está diante de uma situação que vai ser delicada. O Diego vai voltar. Sim. O time é melhor sem o Diego. O time funciona melhor sem o Diego.
o Diego carimba todas as bolas, o Diego retém demais o jogo não flui tanto, o Paquetá, e hoje o Everton Ribeiro fez talvez sua melhor atuação pelo Flamengo, não pelo gol só, mas jogou bem o jogo inteiro. E jogou centralizado no lugar Jogou centralizado com mais liberdade, se movimentando, faz o gol na jogada que é característica dele, vem da direita para o meio. Ele é um ponta armador. Ele gosta de jogar pelo lado do campo, do lado direito preferencialmente, ele é canhoto, então ele domina as jogadas por ali, vai trazendo para o meio, tabela, busca os cruzamentos, geralmente trazendo para a direita, botando na perna esquerda. No tempo de Cruzeiro funcionou muito bem, inclusive assim, é onde ele fica melhor. E o Paquetá, mais uma vez, fazendo uma grande atuação, né? Além do gol, ele faz tudo no time, né? O Flamengo, ou sem o Paquetá, não existe. É impressionante como esse rapaz não jogava com o Zé Ricardo. Eu não me conformo com isso. Jogava o Gabriel, gente. O Gabriel jogava o Matheus Sávio, que é um menino também, mas não há termos de comparação do potencial dos dois. Não é possível que alguém vendo os caras treinando, vendo jogar na base, não notasse a diferença dos dois. Esse jogador, ele desarma, ele arma o jogo, ele chuta no gol, ele faz gol, ele dá assistência. E ele foi extremamente inteligente no momento que o D'Alessandro tentou levá-lo, expulso na hora que foi expulso o Potker pela cabeçada no Vinícius Júnior, né? Porque o D'Alessandro começou a irritá-lo, chegou a dar não foi meio um soco, mas botou a mão assim na direção do rosto, dando um empurrãozinho, como se fosse um soquinho, né? E ele levou até cartão amarelo, para que não entendi muito bem porquê, se falou alguma coisa. Ele pôs as duas mãos nos dois ouvidos e saiu andando, tipo, eu não vou te dar ouvidos, eu não vou entrar na sua pilha. Então foi até maduro nesse momento, porque, lógico, o D'Alessandro, macaco velho, está tentando provocá-lo para tentar arrastar alguém expulso do Flamengo. Então esse jogador é um jogador fundamental hoje. Agora, como é que vai se livrar dessa situação o professor Barbieri? É mais fácil. Vai deixar o Diego no banco? É mais fácil que ele vai colocar fazer? o Diego ou o Guerreiro? É mais fácil colocar o Guerreiro. O Guerreiro, eu acho que é uma condição que tem que ter uma certa cautela, que ele vai ter um resultado de um julgamento daqui a pouco. Ele pode voltar a ficar suspenso. O Flamengo não pode contar com ele hoje. E é um contrato que termina em maio, ele vai embora, vai para a Copa do Mundo, você sabe o que vai acontecer. Contar com o Diego é sempre bom, com o Guerreiro. Agora, a questão do Diego que eu imagino é o seguinte, ele fica obrigado a recolocar o Diego no time, tira o Giovani, mas puxa o Everton para a direita. O problema é que a bola circula muito no pé do Diego. E será que se consegue fazer o Diego mudar a sua forma de jogar nessa altura da carreira? De maneira que ele solte a bola mais rapidamente, que ele participe do jogo de outra forma? Um técnico maior, ele consegue enfrentar isso de uma forma diferente. Um técnico do tamanho do Barbieri, ele fica meio refém desse tipo de situação. Já é um problema que ele vai ter que resolver, especialmente se o Diego voltar e o time não for tão bem, como me parece que hoje foi uma atuação bem interessante, bem convincente. E aí, assim, o Flamengo... É diferente essa questão do Guerreiro, porque o Flamengo hoje tem o Diego, o time que vem jogando, não jogou hoje, mas o Diego está à disposição, o Guerreiro não. E o Guerreiro voltou agora, o Guerreiro ficou muito tempo fora. E o Flamengo contratou o centroavante, que era cobiçado por outros times do Exato. brasileiro. O time do Flamengo pensado vive sem o Guerreiro. Com o Diego a situação é diferente, é isso que o Mauro falou, é diferente sim. Você vai ter que encarar isso, porque lugar para o Diego no time tem. O que o Mauro fala é o estilo, a bola segurar demais, parar demais o pé dele, e hoje o time realmente rendeu mais. E ao mesmo tempo em que o Flamengo encontra a resposta da torcida nesse momento importante, porque vem aí um jogo decisivo em casa contra o Emelec pela Libertadores. O Flamengo vai ter o retorno da torcida. Tem essa questão que ele vai ter que resolver até lá, de qual vai ser o time que ele vai colocar em campo, né? Se é com o Diego ou não. Ele vai ter o jogo contra a Ponte na quinta-feira, no Rio, pela Copa do Brasil, tem mais uma rodada do Brasileiro, depois tem o Emelec, né? Na outra quarta. Se vence o Emelec, está classificado. Sim. O que é fundamental. Senão vai ter que buscar resultado contra o River no Monumental. E aí pode se repetir o que houve no passado no novo gasômetro, quando foi eliminado pelo São Lourenço. Embora a situação seja diferente, que o River já está tranquilo. E na época o São Lourenço dependia do resultado. Mas, obviamente, não é interessante chegar na Argentina dependendo de resultado. Acho que esses próximos jogos podem até aumentar um pouco mais essa química aí da torcida com o time. Agora, a questão é como ele vai resolver isso. Sim. Ele vai ter que resolver de alguma maneira. Eu acho que o Diego vai voltar para o time, é óbvio que vai voltar. Agora, o comportamento do time, o comportamento do Diego, de que forma isso vai se desenvolver? Ele vai ter que ter um poder de persuasão ali muito grande para... O Diego tem uma liderança muito grande dentro do elenco. Ele é meio que o dono do vestiário. Então, esse tipo de situação que eu acho que é o mais delicado de um técnico novato nesses momentos. Ainda mais com alguns jogadores que são cobra criada e tudo mais. E outro ponto também importante é a zaga, né? O Hever comete alguns erros. Hoje ele cometeu um erro, uma cabeçada do Leandro Damião, que o Inter poderia ter feito 1-0. O Diego Alves fez uma grande defesa, que é um tipo de erro que não dá para passar em branco. Mas não sei se ele consegue chegar para o Hever e chamar a atenção do Hever. Né? Se fosse um técnico maior... Essa que é a questão. Um técnico novato, ele tem que contar, pelo menos, com dirigentes que tenham peso e presença que o banque. O Flamengo não tem isso. Não tem isso. Então, quando tudo vai bem, ganhando esses jogos, está tudo ótimo. Mas falta realmente gente que dê suporte a um técnico jovem, como é o caso do Barbieri, ou então você depende de um técnico mais cascudo.
Isso é uma coisa que meio que óbvia, né? E o Flamengo não tem gente no seu departamento de futebol com esse perfil. Então, mais adiante, isso vai ter que ser muito bem conversado para que não se transforme num problema no momento que as coisas começam a caminhar bem. O próximo jogo do Flamengo no Brasileirão é contra a Chapecoense. Fora de casa, o Chapecoense que vem fazendo bons jogos, especialmente se defendendo muito bem. Aquela retranca, né? O Roger falou agora há pouco, lembrando o jogo contra a Chapecoense, como o time marcou bem. E já tinha sido assim também no meio de semana contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético, né, Gui? Então é um teste aí. Também é jogo que antecede essa partida da Libertadores. Não sei até lá como é que o Barbieri vai trabalhar com o Talvez elenco. até rode um pouco mais o elenco para esse jogo. Não é? Pela decisão que ele terá pela frente na Libertadores, é provável realmente que ele poupe, que ele rode. O pessoal não gosta de falar poupar, né? Vai utilizar outros jogadores. E assim, às vezes o torcedor não gosta muito dessa história. Acho que o torcedor já está ficando acostumado, né, com isso. Se o torcedor tinha alguma dúvida, o que aconteceu nessa semana foi muito claro. Com o Flamengo não, com o Cruzeiro, com o Grêmio e com o Corinthians. E o Palmeiras de hoje times que também. a torcida sabe que pode dar uma resposta. Times capazes disso, tem jogadores para isso, e comando para isso. Mas não foi assim na Libertadores? O Grêmio e o Cruzeiro conseguiram rodar o elenco, tiveram resultado no meio de semana. O Corinthians que não rodou, não teve resultado. Né? Assim, eu acho que o torcedor já entende que há uma maratona pela frente. De novo, o Roger falou agora há pouco sobre isso, a maratona até a Copa do Mundo. Então, sobrepondo 3 competições. A cada 4 anos, o Brasil é surpreendido com uma Copa do Mundo. E fala que é anatípico. Exato, é anatípico. Aí o pessoal... Putz, tem Copa do Mundo esse ano. Aí espreme o calendário, acontece esse tipo de maratona já em maio. Sim. E aí você tem que rodar um pouquinho mais o elenco. E aí quando você fala, essa necessidade de rodar o elenco, ela é muito mais, ela é física acima de tudo. Porque o futebol hoje ele é tão competitivo, exige tanto que se antigamente mais atletas conseguiam jogar e manter a regularidade jogando quarta, domingo, hoje em dia a exigência física é muito maior do que era há 20 anos, para pegar os anos 90. Exato. Para pegar os anos 90. Então, para você ter esse rendimento alto, você às vezes tem sim que rodar alguns atletas por conta da questão física. Só ver o próprio físico dos jogadores como é diferente hoje do que era há 20 E a gente não sabia quando o cara ia se conta um dia ou não, né? Hoje você sabe. Exato. O Lactato, doutor Lactato entrega, né? E se antes, isso tem pode estourar. E se antes se o futebol nasce como um esporte de habilidade, né, de jogar com os pés, cada vez mais ele é físico também. Olha, o Salve Espínola tá por aqui. Tudo bem, Salve? Boa noite. Teve expulsão, teve confusão, mas foi um jogo assim... Então, já vivemos domingos mais polêmicos, não é, Salve? Na parte técnica de interferência no resultado, sim, Bruno. No Maracanã não teve tanta interferência. Os gols foram legítimos. Boa noite, primeiro. Boa noite. Aos amigos, ao fã de esportes, né? Gustavo, só um número de arbitragem. Na Copa de 62, a média que o árbitro correu 4 km por jogo. Na Copa do Brasil 2014... 13 quilômetros por jogo. Quanto que era? 62? 4 quilômetros. 4 quilômetros. Mas, Bruno, eu vou pedir só pra você guardar um pouquinho aí, Sal. Tá guardando. Porque olha aí, o Barbieri, começou a falar e a gente vai pro Que estiveram em campo se comportaram muito bem. E o Lucas vem crescendo, vem evoluindo. É um jogador mais maduro. Eu acho que nisso é importante a gente destacar o trabalho que foi feito com ele dentro do Flamengo. Então é um jogador que evoluiu fisicamente, tecnicamente, taticamente está muito mais maduro. E isso é fruto do trabalho do CEP, das comissões de base, enfim, que contribuíram para o Lucas estar atingindo esse nível hoje que nos deixa bastante satisfeito. Em relação ao Diego, o Diego ainda está em avaliação. Quem vai determinar essa questão, se ele tem condição de jogo ou não, vai ser os próximos dias. Oi, Maurício. Boa noite. Parabéns aí pela vitória, liderança. E eu queria só falar sobre isso. Você está aí depois de quatro rodadas liderando o Campeonato Brasileiro, numa situação bem favorável na Copa do Brasil, também na Libertadores da América, invicto no comando do time. Eu quero saber se está na hora de você ser chamado de treinador oficial do Flamengo. Bom, boa noite, obrigado. Eu sigo fazendo meu trabalho muito focado, essa questão é com a direção. No momento eu estou o treinador do Flamengo e, como eu disse mais uma vez, muito focado, muito motivado em poder contribuir para que a equipe seja cada vez melhor. Maurício, boa noite. 2 questões. A primeira, sobre o primeiro tempo, a gente viu um Flamengo com um pouco de dificuldade para entrar num time com a marcação mais pesada, mais forte e também cruzando muitas bolas na área, o que não parece ser muito comum desse Flamengo. O
que foi conversado dentro do vestiário que o time mudou um pouco para o segundo tempo? E a outra questão, eu queria que você falasse sobre a evolução do time. É o 8º jogo, se a gente contar a partida contra o Atlético Goianiense, essa evolução que o time vem tendo. No primeiro ponto, eu acho que a equipe do Inter estava muito fechada, né? E a gente tem que lembrar que nós estamos falando da equipe do Internacional, qualquer equipe, né? Então a gente estava com um pouco de dificuldade de encontrar os espaços, cruzamos algumas bolas, mas algumas bolas não foi aquele cruzamento, né? Foi buscando o ponto oposto, bolas mais rápidas, acho que são jogadas importantes que a gente tem que saber aproveitar também. No intervalo a gente conversou justamente sobre isso, ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de critério ali próximo à área do Inter para a gente achar bolas melhores para conseguir concluir em gol. Eles voltaram com a postura tão fechada quanto no primeiro tempo, né? Mas a gente conseguiu fazer um gol aí de bola parada no rebote com o Lucas e depois o Ribeiro numa arrancada fenomenal. E é uma vitória importante, deixa a gente satisfeito. Barbieri, boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria que você comentasse sobre a saída de bola do time, que vem evoluindo e vem melhorando, e você falando também sobre o Paquetá se aproximando dos zagueiros para poder distribuir o jogo em tiro de meta e jogadas para sair para o jogo. É um ponto que a gente vem crescendo bastante, a gente vem batendo na tecla, facilita muito o fato do Diego ser um goleiro familiarizado com essa maneira de jogar, que se adaptou muito bem. Eu acho que a gente tem tido até menos tempo do que nós gostaríamos para treinar, mas a equipe vem evoluindo jogo a jogo nesse quesito. Isso tem nos ajudado bastante a ter o controle do jogo, a conseguir tomar a iniciativa e construir as jogadas desde lá de trás, né? O Paquetá tem ajudado muito a gente na saída de jogo, alterna isso com o Cuejá, às vezes até com o próprio Ribeiro. E uma das coisas que a gente até conversou com ele era para que ele conseguisse se aproximar um pouquinho mais da área também. Acho que hoje a gente conseguiu fazer isso, então estou satisfeito. Barbieri, boa noite. Eu quero que você fale um pouquinho, né, sobre tudo que aconteceu hoje aqui no Maracanã. Maracanã lotado, a volta do Guerreiro, Flamengo líder. Fala um pouco sobre esses ingredientes dessa partida. A gente já vinha falando e vou ratificar isso. O Flamengo, quando tem o apoio da sua torcida, como teve hoje, quando cria essa sinergia, essa atmosfera, o Flamengo é importante que a torcida continue. E aí, que vai fazer isso até pela forma como a gente jogou, com bastante entrega, dedicação, os jogadores lutando o tempo todo dentro de campo. A gente, em muitos momentos, sufocou a equipe do Internacional, não deixou eles respirarem, não deixou eles jogarem. Acho que é esse comportamento que a torcida espera e esse apoio restrito é o que a gente espera do lado de cá, para que os dois ganhem e todo mundo seja cada vez mais forte. Maurício, desculpa. Sobre o Guerreiro, a gente fica feliz dele estar voltando, né? Ele está há bastante tempo parado, ainda não tem condição física ideal. Então a gente conversou com o CEP, o ideal é que ele tivesse menos minutos do que a torcida gostaria, a gente entende isso até do que ele gostaria. E aos poucos a expectativa é que ele possa ir evoluindo, se desenvolvendo e crescendo para nos ajudar cada vez mais. Agora sim, Maurício, muito se dizia que o time estava evoluindo, mas estava ganhando equipes de médio porte. E hoje não. Hoje o Flamengo ganhou de um time considerado forte, um clube muito grande. O que essa vitória pode representar para a sequência desse trabalho? Eu acho que a gente vinha jogando bem. Eu entendo que as pessoas façam essa colocação, mas, por exemplo, o Ceará empatou hoje contra o Corinthians, né? Lá em São Paulo, então quer dizer, isso é relativo. Acho que a gente precisa avaliar o jogo, as circunstâncias do jogo. Mas, sem dúvida nenhuma, uma vitória contra uma equipe do poste do Inter em casa, da maneira que foi, confiança pra gente, vem a gente entende que é de que nós estamos no caminho certo, que a equipe vem crescendo, vem evoluindo. Agora, todos somos conscientes de que ninguém vai ser campeão de nada no primeiro semestre. Então, a gente precisa continuar crescendo, continuar evoluindo, continuar buscando os pontos e as classificações. Já temos uma Copa do Brasil na quinta-feira, que é muito importante pra gente. Na outra semana já temos também um jogo decisivo na Libertadores. Então é manter os pés no chão e manter o foco para que a gente continue tendo os resultados. Esse Flamengo, sob seu comando agora, a gente já percebe mais jogadas ensaiadas diferentes, que não existiam. Posicionamento do Paquetá diferente. O quanto que esse time já tem a tua cara, o teu perfil?